no ar o Câmera Aberta, telejornal da ComTV, produzido pelos alunos do curso de jornalismo da Universidade Federal do Paraná. Confira os destaques dessa edição. ONG Passos da Criança lança livros de poesia na Casa do Estudante. Conheça a companhia de teatro que inova na hora de cobrar os ingressos. Cursos da UFPR ajudam na vigilância sanitária de estabelecimentos da região. Você já ouviu falar em vacoterapia? Entenda como esse tratamento funciona. Aulas gratuitas de yoga na Praça Santos Andrade beneficiam a comunidade. Projetos de extensão do setor de saúde investem em tratamentos alternativos. Laboratórios de robótica em todas as escolas de Curitiba, nossa equipe foi investigar se isso é verdade. Uma ONG aqui da capital vem inspirando crianças e adolescentes da Vila Torres a produzirem poesia. As atividades promovidas pela ONG Passos da Criança nos últimos 2 anos resultaram em um livro que foi lançado no mês de março na Casa do Estudante Universitário. Saiba mais sobre essa história na reportagem de Giovana Vieira. Passos, passos, passos. Foi por um passo atrás do outro que uma ONG na Vila das Torres conseguiu fazer um livro de poesia escrito só por crianças. O projeto Passos da Criança foi criado com a intenção de promover educação e atividades para afirmar o vínculo familiar e a convivência das crianças em situação de vulnerabilidade. A ONG, que existe há 15 anos, desenvolve seus trabalhos a partir de uma equipe de capoeira, de dança, percussão e também da parte pedagógica. O livro surgiu espontaneamente, rodas de criação de poesias foram feitas e o interesse só cresceu. O resultado foi uma coletânea de poemas, lançados no último dia 30 na Casa do Estudante Universitário do Paraná. Inicialmente, nós só pensávamos em despertar o interesse pela leitura. E aí, em 2017, nós fizemos a primeira mostra de poesias dentro da Passos. No ano passado, isso ampliou um pouco mais, que foi o primeiro festival Passos Cultural, que foi no Teatro Paiol. E daí, com a parceria da Cláudia, né, que faz parte do Rotarate, e nas parcerias que ela tem, surgiu a ideia do livro. O projeto é feito no contraturno das aulas escolares e pretendem dar oportunidade, alternativa e novas descobertas para os participantes. A música é outra atividade bem-sucedida na Passos. No lançamento, jovens e crianças assumiram os tambores para comemorar o livro que tinham produzido. Familiares e funcionários que encheram o salão com muito orgulho pela oportunidade e crescimento de suas crianças contam sobre os ganhos que os pequenos tiveram desde que entraram na ONG. Quando surgiu a ideia do livro, eles ficaram, nossa tio, vai sair um livro meu, então foi muito emocionante mesmo ter. E é o nosso primeiro livro, né? Então, primeiro de agora, mas que pro futuro, garanto que vai vir mais ainda. Ele faz capoeira, percussão e aula de dança. O comportamento dele mudou bastante, porque ficava em casa, né, à toa na rua, daí quando foi para lá as regras, quanto ajudar, lavar louça, ajudar nas tarefas de casa, isso também foi bem importante, que eles aprenderam lá. Se liga aí, parceiro, se liga aí, meu irmão. Eu sei que sou criança, mas quero satisfação, satisfação. Esses caras engravatados que comandam essa nação. Nunca vem aqui na vila, fora da época de eleição. Nem sabe que tem um rio cheio de poluição. Que as crianças não têm espaço, elas e educação. Empresário ricão e a gente na solidão. É fazer viver no mundo conforme a opinião. Olha, sou criança, com o projeto eu vou além. Ainda vou ficar grande e ganhar nota de 100 pra limpar o Rio Belém. E para contar um pouco mais sobre o trabalho dessa ONG, a gente recebe aqui no nosso estúdio a Cláudia Santos, que comandou a produção do livro. Olá, Cláudia, tudo bem? Cláudia. Tudo bem. Você pode contar um pouquinho pra gente sobre o projeto que envolve o livro? Então, o projeto ele começou em agosto de 2018. Ele começou após a gente fazer uma visita à ONG e a gente identificou que a principal demanda da ONG era com relação à escrita, né? A ONG ela tem toda uma estrutura física, arquitetônica, só que faltava uma pegada mais pedagógica nesse sentido. E daí, com isso, ao conversar com as crianças também, a gente percebeu que existia uma dificuldade de organização do pensamento, né? Elas se sentiam muito inferiores e as crianças brincavam muito com a ideia de serem burras, então elas diziam o tempo inteiro, ah, tia, eu sou burra, mas o Dali é mais burro do que eu, e elas começavam a brincar com isso. E a ideia era fazer com que elas percebessem o talento e o potencial que elas tinham também. E daí, assim, com isso, a gente chamou alguns voluntários, algumas pessoas que se interessaram pelo projeto, e
começamos a desenvolver oficinas com literatura. Então, eu nunca fui nas oficinas, o que eu fazia era reunir pessoas que tinham interesse, então eu ia trazendo gente. E a gente contou com o apoio de alunos da FAP, contou com o apoio de alunos da CEL, do Clube do Rotaract, então a gente foi reunindo pessoas que se interessaram pela pauta. E após essas oficinas, algumas poesias começaram a ser produzidas. Com isso, a gente fechou uma parceria com a Fundação Cultural. Na época, a Fundação Cultural não estava cedendo o Teatro Paiol, porque a ideia era que fosse apenas para atividades musicais, e a gente estava fazendo atividades literárias. Então, a ONG também trabalha com percussão, e daí foi o que a gente utilizou para utilizar o Paiol. A gente falou, não, as crianças também tocam, então a gente pode colocar eles tocando lá dentro. E daí a Fundação Cultural apoiou o projeto, a gente conseguiu colocar todas as crianças dentro do teatro. É algo bem simbólico ter feito isso, porque as crianças elas atravessavam o teatro para ir para a escola, mas nunca tinham entrado ali dentro, né? Então, ele fazia parte do percurso escolar, mas elas nunca tinham entrado dentro do espaço em si. E a ideia de fazer com que essas crianças entrassem no teatro, mas agora como poetas, como autoras, fazendo com que a comunidade em torno visse o talento delas, era algo muito grande para a gente, assim. Então, o evento também aconteceu em agosto do ano passado. Daí a gente fez um festival, Passos com Poesia. E daí o festival também não foi o que a gente criou, né? A ONG já tinha esse festival, só que ele acontecia no espaço da ONG, que é um espaço bem pequeno. E daí a gente, a nossa ideia foi só potencializar algo que a ONG já fazia. Então, o evento iria acontecer se a gente não estivesse lá, mas a ideia foi fazer com que isso fosse algo grande, né? Que a gente conseguisse pautar isso na imprensa, que a gente conseguisse levar outros parceiros. Então, o Teatro do Paiol lotou, assim, a gente teve muitas instituições que compareceram. E as crianças declamaram os próprios textos. Então, daquelas crianças que a gente tinha, que tinha vergonha de falar em público, que não conseguia organizar o próprio pensamento, a gente teve um grande evento. E daí, desse grande evento, a gente contou com o apoio do Rotary para levar gente. E daí, ao chegar lá, o Rotary viu a grandiosidade do que tinha acontecido, né? Tipo, não era algo apenas pontual e passageiro. E ao conversar com o pessoal do Rotary, a gente falou para eles que a gente precisava fazer disso uma tradição, né? A gente fez algo muito pontual, faria ali, né, aconteceu, e depois a gente ia embora. Então, a gente precisava fazer com que a ONG entendesse que isso era um produto que precisava acontecer, né, todos os anos, e que essas crianças elas deveriam servir como inspiração para outras, assim. Então, através disso, a gente pediu o apoio do Rotary, e daí o Rotary financiou o lançamento do livro. Legal. E você organizou também um evento de lançamento, né? Sim, Conta pra gente como é que foi. Então, aí a gente tentou levar o evento, dessa vez, para um público diferente, né? Então, da primeira vez, a gente trabalhou com a comunidade ali da Vila Torres e trabalhou também com umas instituições presentes dentro da comunidade. A ideia foi fazer com que a ONG interagisse com outras instituições que estão presentes ali dentro e têm o mesmo propósito, a mesma missão. E daí, no segundo evento, a ideia foi tirar a comunidade de lá, né, do bairro, e trazer para o centro. Então, a gente tem a CEL, a Casa do Estudante Universitário, e a casa ela tem um espaço gigante, né? Então, a ideia foi fazer com que... E aí a gente tinha um outro problema na CEL, que eram os estudantes muito focados na própria universidade, na própria prova, no rendimento acadêmico, e daí a gente tinha um individualismo muito grande. A gente sabe que estudante, ainda mais de universidade pública, ele precisa devolver o que ele aprende, né? E aí a CEL ela não estava conseguindo refletir isso. Então, a gente chamou um pessoal da CEL para tentar fazer com que as pessoas se interessassem pela ideia. E a partir disso, a gente conseguiu fazer com que as pessoas comparecessem no evento. Claro, a gente teve os calouros que foram obrigados a ir. E teve os veteranos também que compareceram, então ajudaram a montar espaço. A gente tinha gente fazendo desde colocar cortina, bater prego para esconder presente, as coisas assim, até as pessoas que ajudaram a carregar peso para arrumar o evento. Então, a gente conseguiu gerar uma interação muito grande. E daí a gente conseguiu provocar uma mudança também em dois públicos, né? A gente teve a mudança ali na Passos, a interação com a cultura, enfim, e teve a mudança dentro da CEL também, fazendo com que esse estudante do ensino superior entendesse que ele tem um compromisso com o meio que ele está inserido. Então, o evento aconteceu lá, sim, a gente contou com o apoio do Rotary também para fazer o evento ali, apoio do Rotary e da UniFM. E daí, tipo, nesse evento, a gente conseguiu o ônibus com a Prefeitura de Curitiba, a gente teve outras instituições também que foram apoiando, para trazer os pais para o evento. Foi uma coisa que a gente não conseguiu fazer no evento do Paiol, por exemplo. A gente fez o evento no Paiol
E no paiol a gente teve a comunidade, mas a gente não teve os pais. E era o que a gente precisava, né? A gente precisava fazer com que esses dois públicos, tanto o filho quanto o pai, consumissem cultura. Talvez não seja a palavra certa, consumo, né? Só que por que essa intenção? A gente está falando de pessoas que são carrinheiros, que vivem com muito pouco e que às vezes não tem tempo e não se interessa mesmo, sabe, por ler um livro e sabe, ir ao teatro, não tem acesso, não se percebe dentro desse espaço. E a ideia de levar os pais, sabe, para um cenário onde eles iam ver os filhos deles lançando um livro. A gente teve momentos muito emocionantes, assim, das mães ficarem repetindo o tempo inteiro. Meu filho tem 2 poesias, tem 3, eu tenho 3 filhos aqui, sabe, que estavam no livro. Foi algo muito simbólico, a gente não vendeu o livro, a ideia foi dar o livro para eles, foi fazer com que eles entendessem a capacidade, o potencial, e com certeza essa criança, né, que teve essa poesia ali dentro, ela vai conseguir se servir de inspiração dentro dos núcleos familiares delas. Então, a gente atingiu muito mais gente do que o que a gente consegue, de fato, ver a olho nu, assim. Com certeza. Muito obrigada, Cláudia, e parabéns Cláudia. pelo trabalho com a ONG. E agora a gente continua falando de cultura. Uma companhia de teatro aqui de Curitiba inovou na hora de cobrar o preço dos seus ingressos. Com a ideia do Pague o Quanto Acha que Vale, o espaço de criação Ave Lola vem conquistando espectadores. Confere aí. A cidade luz do Brasil, Curitiba, está em pleno burburinho artístico e já se destaca como grande capital brasileira da cultura. Porém, nesse mundo sem fim de espaços criativos, existem alguns que inovam em seu jeito de interagir com o público. Bem-vindo ao Ave Lola, um espaço cultural no centro de Curitiba onde a criatividade não se prende apenas às peças teatrais. O teatro se destaca pela política do pague o quanto vale. E se você está acostumado a comprar ingressos a um preço fixo, talvez seja a hora de experimentar algo novo, pagar o quanto você acha que o espetáculo vale. Existia um momento em que a gente cobrava o ingresso R$20 e 10 a meia, lá nos idos quando a gente começou. Daí as pessoas não iam no teatro. E aí eu pensava assim, bom, não é verdade que vale R$20 e 10 a meia, não é verdade que custa isso, custa muito mais, e mesmo assim a gente faz, e mesmo assim o público não vem. Então o que a gente vai fazer? A gente vai tirar o preço e as pessoas vão dizer quanto elas podem pagar e se elas querem pagar. O Pague o Quanto Vale foi uma metodologia que a Ave Lola elaborou para fazer com que as pessoas não só pagassem o ingresso, mas refletissem sobre o valor da arte e sobre o custo da arte também. Então, foi a forma como a gente encontrou de cobrar o valor do ingresso. Na nossa casa, ela primeiro assiste o espetáculo e depois ela paga o quanto a experiência valeu através de uma reflexão que ela faz de forma individual. E foi uma forma que a gente encontrou de democratizar o acesso ao bem cultural. E para o querido espectador que ficou instigado a conhecer um pouco mais sobre a peça assistida, o Ave Lola possui a Cozinha da Inserção, que traz os pratos típicos e um espaço ambientalizado à cultura do local retratado. O público acredita que esse é um ponto diferencial na interação da peça com o espectador. Então a gente acredita que se a gente trouxer um pouco da Amazônia concreta, que é a comida, que é o cheiro que vem, que é as frutas, então eu acredito que esse momento, 1 hora antes da peça que a gente recebe o público, já é um momento dentro da peça, querendo ou não. É aquilo que a gente tenta proporcionar, que é que você desligue um pouco do mundo cotidiano e embarque numa viagem que a gente vai propor através da cena. Mas a ambientação anterior ao assistir o espetáculo faz com que você já esteja mais dentro do lugar, é como se fosse a sala de embarque. A comida que a gente serve tem a ver com o espetáculo, para a pessoa já vir preparada para entender quais são os gostos, né, daquele lugar. E a gente vê uma diferença de um público que chega um dia e meio tarde assim, e assiste o espetáculo meio correndo e vai embora, e da diferença que faz para um público que vem, chega antes, come o que a gente está servindo no dia, escuta a música, olha as paredes, vê a exposição e depois entra na sala de espetáculo. Isso faz uma diferença concreta, assim. Acho que é uma inserção, né? Tanto quanto a gente vinha ao teatro e assistir uma peça relacionada à Amazônia, à cultura local, e você poder experimentar coisas relacionadas a isso, eu acho
bem interessante, na verdade, eu não sabia que tinha uns pratos. Normalmente, depois de uma peça, a gente pega e vai embora. Aqui a gente ficou, conversou com o pessoal, tomou um vinho. É super intimista, né? Então é um negócio, cara, que você sente parte da família, assim, sabe? O Avilola vê o Pague o Quanto Vale como uma forma de democratizar a cultura e gerar reflexões sobre o valor da arte. E os resultados da inovação têm sido positivos. É muito comum a gente fazer essa coisa de explicar o que é o Pague Quanto Vale. Então, quando a gente vai divulgar, a gente sempre tenta deixar o mais claro possível. Antes da peça, sempre tem uma fala que tem essa característica de explicar e realmente criar um momento de pausa e reflexão para as pessoas. Assim, eu acho que isso é o mais legal e é uma forma democrática, assim, né, do espaço se manter com as portas abertas. Então, não adianta nada a gente pegar e cobrar R$60 o ingresso, R$20 o ingresso e saber que a pessoa que mais necessita de poesia, de beleza, de arte no mundo, que é a população mais carente, que não tem isso na vida real, assim, na vida cotidiana, eu não acredito que se a gente limitar ela, isso vai ser importante. E depois a gente foi elaborando, a gente foi compreendendo que as pessoas não pagam o teatro porque elas não querem pagar. Algumas não pagam porque não podem, mas a maioria não paga porque não pensa que vale. Agora a gente não precisa mais dizer isso. Eu dizia, essa é uma casa que para ficar aberta custa. Vocês veem uma obra de 3 atores, mas por trás dessa obra nós somos em 10 pessoas trabalhando. A gente ensaia mais ou menos 8 horas de ensaio por dia. A gente tem que pesquisar meses para chegar nesse lugar que vocês assistem, que dura só 1h30. A gente rapidamente entendeu que a gente tinha que ser parceiro do público em tornar claro para ele o processo. E aí ele ia poder valorar. A cantora norueguesa Aurora, famosa por esgotar shows no mundo todo, passará pelo Brasil este ano. O show aqui na capital acontece na Ópera de Arame no dia 22 de maio, às 9 da noite. Ainda dá tempo de comprar seu ingresso. Na fotografia, a palavra de ordem deste mês é resistência. De 8 a 24 de maio, estará aberta a exposição Resistir, com fotos que mostram a luta e a sobrevivência da população ribeirinha de 3 estados brasileiros, Pará, Rio de Janeiro e aqui no Paraná. O evento tem a intenção de expor o outro lado do conflito fundiário e da população historicamente marginalizada. A exibição é gratuita e rola na Sala de Arte e Design da Reitoria da Universidade Federal do Paraná. Para você que curte literatura, a nova edição do fanzine Obsoletos entra em circulação neste mês. O 3º volume da publicação, que já consolidou seu nome entre as produções independentes de Curitiba, traz contos, poemas, novelas e traduções inéditas. O homenageado da vez na capa é o músico de jazz Charles Mingus. E no próximo dia 25 acontece mais uma edição do Um Baile Bom, na Sociedade Beneficente 13 de maio. Quem vai balar à noite serão os DJs Babi Oeiras e Gabriel Santana. O movimento Festa é voltado para a comunidade negra e começa às 10 horas da noite. Os ingressos variam entre R$15 e R$35. E entre os dias 20 e 22 de maio, esqueça a tradicional conversa de bar, porque nessas datas, 6 bares de Curitiba vão celebrar a ciência. O festival Pinch of Science chega à capital paranaense com 18 palestras, que vão desde a literatura ficcional até os desastres ambientais. O propósito do evento é derrubar as barreiras entre a ciência e a sociedade e tornar questões de tecnologia, saúde, ciências biológicas, humanas e exatas mais próximas e acessíveis. Para consultar os bares e os horários do evento, é só acessar a página do Facebook Pinch of Science Brasil. O cuidado com a limpeza dos alimentos é fundamental na hora do preparo da comida. E para garantir essa higienização, os profissionais que lidam com produtos alimentícios devem estar atentos às melhores maneiras de armazenamento e manuseio. E uma iniciativa aqui da UFPR ajudou estabelecimentos da região, como mercados e restaurantes, a garantirem a limpeza dos alimentos e uma refeição livre de qualquer contaminação. Nossa repórter, Valkyria Hartmann, foi saber como isso funciona. São mais de 250 doenças causadas por alimentos contaminados por bactérias, fungos e parasitas.
A vigilância sanitária fiscaliza e monitora estabelecimentos alimentícios para assegurar a saúde dos consumidores e a segurança dos alimentos. Muitas vezes, a falta de higiene no contato com os alimentos, o armazenamento incorreto e as temperaturas inadequadas de refrigeração são a raiz dos problemas em restaurantes, padarias e supermercados. Para evitar o mal-estar das contaminações, existe a maneira correta de lavar as mãos, manusear e armazenar alimentos. O projeto de extensão Boas Práticas, realizado por estudantes da UFPR desde 2008, trabalha com a identificação de problemas em supermercados na região metropolitana de Curitiba. A atuação do médico veterinário dentro da vigilância sanitária não é muito esclarecida para a gente aqui, até mesmo para nós, né, que fazemos o curso de medicina veterinária, no primeiro, no segundo ano, isso não é muito esclarecido para a gente que está aqui. Depois que a gente tem um contato, tem esse acesso, sabe? Então, assim, até mesmo para a população. Quando a gente comenta assim, eu quero seguir na área de vigilância sanitária. Nossa, mas como assim? Você é médica, você não vai ser médica veterinária? Você não vai cuidar dos cachorros? Tipo, eles só associam a isso. Eu acho que o projeto também fez toda a diferença, assim, porque dentro da sala de aula a gente tem uma ideia assim, mais de fiscalização, a gente estuda muitas leis e a gente fica meio com isso na cabeça. Aí o projeto permitiu assim, a gente ter a oportunidade de vivenciar a parte de orientação, tanto para os manipuladores quanto para a gerência do estabelecimento. A professora coordenadora do projeto, Márcia Oliveira Lopes, conta que a equipe tem a missão de promover boas práticas nos ambientes visitados. Para ela, os funcionários e gerentes de supermercados são promotores de saúde. Então, esses 3 agentes, né, são extremamente importantes para a questão de evitar surtos, né, uma vez que os dados de surtos mostram que surtos têm sido causados por manipulação inadequada, temperaturas inadequadas e falta de higienização de superfícies, né? E o que a gente faz no projeto? A gente traz práticas, né, de forma a mostrar para eles a cultura de uma higienização de mãos, a cultura de uma limpeza de um equipamento que entra em contato direto com uma superfície de corte de carnes, né? Então, eles percebem de forma lúdica e ao mesmo tempo na realidade do estabelecimento deles situações reais, né? Ele começa a perceber que poderiam ter sido evitadas. A secretária de Saúde de Piraquara, Maristela Zanella, confirma a importância socioeconômica do projeto para o município. O olhar da população em relação à vigilância é que ela é fiscalizatória, né? Diferente que a universidade com esse projeto, ela traz a oportunidade de eles se organizarem, de se qualificarem e provavelmente eles estão percebendo, eu falo dos donos de estabelecimentos, que com isso eles ganham a credibilidade da população. Existe um hábito muito grande das pessoas daqui comprar na capital. E se nós tivermos estabelecimento aqui qualificados, dentro das normas, tudo certinho, as pessoas passam sim a acreditar e consumir e comprar aqui no município. Isso tem um impacto não só para o dono do estabelecimento, na geração de emprego, enfim, movimenta, né, o comércio no município e isso tem um impacto muito grande no desenvolvimento do município. Bom, e agora a gente fala sobre algo que quase todo mundo sofre. Dor nas costas. Para quem ainda não conhece, existe um tratamento chamado vacoterapia. Mesmo ainda não sendo muito popular, a técnica tem ajudado bastante gente na hora de se livrar dos incômodos no corpo. Confere aí na reportagem que a Maria Eduarda Veloso fez para o nosso jornal. Sabe aquela dor nas costas que aparece de vez em quando para incomodar? Existe uma maneira bem simples de aliviar o problema, através da vacoterapia, também chamada de ventosa terapia. Nessa técnica, o profissional aplica copos, geralmente de vidro, para criar um vácuo e fazer uma sucção da pele. O vácuo formado estimula a circulação sanguínea e beneficia a nutrição dos músculos, aliviando tensões musculares. O massoterapeuta Roberto Rendes realiza o procedimento da ventosa terapia há 8 anos. Ele explica que qualquer profissional da saúde que tenha conhecimento adequado pode fazer a técnica. A ventosa ela surgiu com a medicina chinesa. Os acupunturistas é quem usavam até então. Mas hoje, até na área estética, a drenagem linfática pode ser feita com ventosa. Como ela não é um método invasivo
diferente da acupuntura, que usa agulhas, ela não tem muita censura. Qualquer profissional pode usar ela, desde que tenha um curso que o habilite a isso, né? O tratamento da ventosa terapia geralmente dura de 3 a 20 minutos, dependendo da pressão das ventosas e da sensibilidade da pele do paciente. A quantidade de sessões também varia. A prática começou a se popularizar a partir de 2016, quando o nadador americano Michael Phelps apareceu nas Olimpíadas com as costas cheias de hematomas que caracterizam a técnica. Assim, ela não tem um fim desportivo. Ela vai melhorar a qualidade de vida, a irrigação do músculo, isso faz com que um atleta renda mais. Mas assim, qualquer tipo de dor, ela pode ser utilizada para o tratamento, né? Então ela não tem um nicho de clientes, ela trata tudo. Mas ela é mais famosa entre os atletas. Nicole Campos Araújo é professora de Sociologia e faz sessões de ventosa terapia há 2 anos. Ela conta que começou a fazer o procedimento por causa de uma dor na coluna. A massoterapia junto com a ventosa terapia me ajudaram muito, né, nesse sentido, porque eles me tira a dor mesmo, né, tira a dor que a pessoa sente por algum problema de coluna ou muscular. A diferença que eu sinto de outros procedimentos é que a ventosa terapia ela acaba trazendo resultado muito mais rápido. Por exemplo, se eu tô com muita dor num dia, no dia seguinte a dor já não existe mais, assim, é bem rápido mesmo o efeito dela. E já que estamos falando de tratamentos alternativos, agora o assunto é yoga. A UFPR oferta aulas de yoga lá no prédio histórico, na Praça Santos Andrade, e que são abertas para toda a comunidade. A nossa repórter Luciana Mello foi conferir como que é essa aula e conversou com o pessoal envolvido no projeto. A yoga nasceu na Índia há mais de 5.000 anos e está cada vez mais popular devido aos benefícios que proporciona à saúde. A prática envolve técnicas de concentração, respiração, alongamento e desenvolvimento de força muscular. O objetivo é alcançar o equilíbrio entre corpo e mente. O yoga na universidade, ele é uma porta de entrada para esse caminho de espiritualidade que é o yoga. Eu cheguei ao yoga através desse mesmo projeto, na qual eu estou à frente hoje. E ter conhecido o yoga, principalmente naquele período da minha vida, transformou a mesma completamente. Tanto é que eu estou aqui até hoje, né? Não saí do projeto, estou encabeçando mesmo. Então, eu acredito que essa seja a importância que o yoga tem para as pessoas, e principalmente na universidade. Um estudo recente da Harvard Medical School aponta que a yoga tem efeito positivo no cérebro. Entre os resultados, foi notado o aumento de áreas responsáveis por memória, equilíbrio emocional, empatia e imaginação. Eu pratico yoga há muito tempo, uns 20 anos mais ou menos. Por que você procurou? Porque eu acho que ela nos ajuda a focar, você ter mais foco e você ter mais equilíbrio emocional e você ter mais postura física, né, te ajuda muito, e também elasticidade, essas coisas assim, tudo ajuda, né? A yoga, ela parte do princípio que você cuidando do teu físico, você cuida da tua mente, né? A ideia da yoga é essa. Como acontece em outros programas da universidade, as aulas de yoga também são um espaço aberto para a inclusão. Marilê Brava acredita que a yoga tem o potencial de melhorar a vida de sua filha. A menina tem síndrome de Down. Eu comecei a trazer a Ana esse ano para aula de yoga, né? E por que se deu esse interesse? Porque a Ana tem síndrome de Down. E as crianças, as pessoas com síndrome de Down, elas têm uma questão de concentração. O tempo de concentração delas é menor do que da gente. E eu acredito, pelas leituras que eu fiz sobre yoga, que isso vai ajudar ela a se concentrar, porque ela tem que ficar em silêncio, ela tem que respeitar o espaço do outro, ela não pode invadir. Então isso, além da concentração, vai ajudar na sociabilização dela, né? Para a respiração dela, ela sentir o corpo, se sentir, se conhecer, se perceber. E isso, para mim, vai ser muito produtivo para a Ana. Eu acredito muito nessa experiência positiva com o yoga. Para quem se interessou, as aulas de yoga acontecem às segundas e às quartas-feiras, a partir das 7 horas da noite, lá no Estúdio 2 do Prédio Histórico. Não é necessário realizar inscrição nem levar documentos. É só chegar, relaxar e meditar.
E não é só yoga que a UFPR oferece para quem procura por tratamentos alternativos aqui em Curitiba. Você já ouviu falar em práticas integrativas? Pois é, alguns cursos da Universidade Federal do Paraná vêm trabalhando com esse conceito um pouquinho diferente na hora de tratar algumas doenças. No setor de saúde, existe um projeto de extensão chamado de Liga Acadêmica de Práticas Integrativas de Saúde. E a ideia é trabalhar ao mesmo tempo teoria e prática e oferecer um serviço para a comunidade externa, buscando deixar o tratamento dos pacientes mais humanizado e criando uma rede colaborativa entre os profissionais da área. Nossa equipe ouviu 2 professoras da UFPR que comentaram sobre a importância desse projeto. Se liga aí! Práticas integrativas são recursos e são práticas das mais diferentes possíveis que vão valorizar primeiro, elas trabalham na perspectiva da promoção da saúde, na prevenção de doenças e na recuperação dessa saúde. Elas trabalham numa perspectiva de se conectar com aquilo que é natural, né, de conectar o indivíduo com ele mesmo, com o contexto, com a sociedade, com a natureza. Essas práticas, elas buscam pela escuta ativa, a criação de vínculo, aprimorar e fortalecer essa potencialidade no campo da saúde mental, física e emocional, que se pautam no relacionamento, né, na relação que se dá entre as pessoas dentro do campo do subjetivo, e que aí está a potência, né, desse recurso não convencional terapêutico. Eu acredito que conhecendo mais sobre isso vai ampliar a minha visão como profissional, sabendo que as dimensões do ser humano é muito mais do que apenas que a gente vê. A gente está muito fechado a essa visão biológica nos nossos cursos de saúde, pessoal, odonto, medicina, fisioterapia. A gente está acostumado a fazer o que a nossa profissão está ali dita para ser feita e seguir os nossos códigos de ética e tudo mais. Mas eu acredito que essa visão do a mais, as outras dimensões do ser humano é muito importante, a gente sempre esquece ela. Então, você olhar para o teu paciente como um ser humano que está ali, que tem o seu lado espiritual, que tem a sua família, que tem a sua história, e às vezes a gente só quer saber, sintoma, o que você precisa, o que eu vou fazer. Então eu acho importante a gente construir esse olhar, e eu acho que as práticas ajudam a gente a ter ferramentas para construir de uma forma mais forte isso, sabe? E eu pretendo utilizar isso muito na minha prática profissional, apesar de saber que existem alguns conflitos, né? Mas, ou pelo menos lutar para que isso seja conquistado de maior parte. Pretendo fazer assim, uma especialização em fitoterapia e, no que for possível, ajudar meus pacientes com algumas ferramentas que eu puder utilizar. O massacre em Suzano, em março desse ano, deixou 9 estudantes mortos e ganhou repercussão no Brasil todo. Na matéria da Luísa Mainardes, você descobre o que está por trás desses casos praticados majoritariamente por homens. De acordo com os dados do Comitê Nacional para Refugiados, o Paraná é o 3º estado do país que mais recebe estrangeiros. A nossa repórter Letícia Ribeiro ouviu histórias de refugiados que vivem em Curitiba e também conta um pouco do trabalho da Pastoral do Imigrante. O centro de Curitiba concentra mais de 60% da população em situação de rua da cidade. Uma associação de moradores da região quer reunir membros da administração pública e da sociedade civil para lidar com essa situação. Na matéria de Catherine Green, você conhece as lideranças desse movimento e fica sabendo das últimas decisões da prefeitura que envolvem a população de rua. Para você que gosta de discotecagem e mixagem, a matéria da Giovana Vieira conta a história do surgimento dos primeiros DJs e das orquestras invisíveis. Com muita música boa e depoimento dos DJs de Curitiba, você fica por dentro desse mundo. Os animais são os melhores amigos dos humanos, não é? E agora, mais do que isso, na matéria do Vitor Hugo Batista, 3 iniciativas em Curitiba usam os animais em terapias para pessoas com deficiência, em consultórios odontológicos e em hospitais. Clique lá e descubra os benefícios dos animais para a saúde. E chegou a hora da gente ver uma reportagem super especial da nossa equipe, não é, Luísa? É isso mesmo, Iago. O nosso prefeito, Rafael Greca, disse no evento um tempinho atrás que todas as escolas da rede municipal de ensino têm laboratórios de robótica. Mas será que isso é verdade? A Luísa Leal, o Eduardo Magalhães e a Catherine Green contam pra gente nessa reportagem o que eles fizeram.
Rafael Greca. Do Rafael Greca. Rafael Greca. Prefeito Rafael Greca. O prefeito Rafael Greca. Prefeito de Curitiba, Rafael Greca. Prefeito eleito de Curitiba, Rafael Greca. Eu aqui sou prefeito eleito. Eu ganhei a eleição. Nos dias 21 e 22 de março de 2019, a capital paranaense recebeu o Smart City Expo Curitiba, maior evento de cidades inteligentes do mundo. O evento, que abordou assuntos como inovação, tecnologia e urbanismo, contou com mais de 6.500 espectadores e representantes de mais de 40 países. Durante o evento de abertura, o prefeito Rafael Greca realizou um discurso de boas-vindas. Viva Curitiba! Bem-vindos a Curitiba! Bem-vindos a Curitiba! Welcome to Curitiba! Apresentando Curitiba como a sede do evento e também vários projetos que já realizou ou pretende realizar. Analisamos alguns trechos de seu discurso e percebemos que um tópico especial precisava de atenção. Em sua fala, o prefeito Greca diz: Há laboratórios de robótica em todas as 185 escolas públicas municipais. Há laboratórios de robótica em todas as 185 escolas públicas municipais. Entramos em contato com escolas municipais no começo de abril para confirmar esta informação. Se na escola de vocês tem um laboratório de robótica? Laboratório de robótica, não. Infelizmente. Não. Não? Não. Não temos de robótica. Não temos. Não que trabalha robótica, nada assim. Nós não iniciamos ainda o projeto da robótica. Nós só aderimos ao programa. E laboratório de informática tem? Tem, mas está desativado. Nós temos, só que o nosso que a gente tem está bem ruim. E nem o de informática mais, não temos. Os computadores, quando vieram para a nossa escola, eles vieram em 2002. Não teve uma manutenção, sabe, desses computadores. Sim. E daí, assim, eles foram ficando obsoletos. Tentamos contato com a Secretaria da Educação, mas não tivemos respostas objetivas. Obrigada pela sua ligação. Em breve você será atendido pela nossa equipe. Aguarde alguns instantes. O seguinte, eu acho que o que você está falando foi da fala que ele fez lá do lançamento do programa de robótica educacional, que vai acontecer em todas as escolas. Nós temos algumas escolas que participam dos projetos de robótica já, participam de campeonatos, já são consolidadas, as ações consolidadas há mais de anos, né? E agora a gente está com um projeto de robótica que vai atender a princípio 98 escolas e depois vai ser expandido para mais unidades, né? O que existe em Curitiba atualmente é um projeto ainda não implementado da Prefeitura, que planeja equipar algumas das escolas municipais de Curitiba com o material necessário para fornecer aulas básicas de robótica aos alunos. O propósito da iniciativa é exercitar a criatividade dos alunos, além de prepará-los para as novas tecnologias que estão por vir. Porém, até o dia da fala do prefeito, o projeto ainda não tinha sido inaugurado. A ideia da prefeitura era fornecer e distribuir kits básicos de programação, que junto com o treinamento necessário aos professores, custaram mais de R$800 mil. Das quase 400 escolas municipais, menos de 120 escolas serão contempladas com os kits ao longo do mês. Apesar disso, os detalhes do projeto são imprecisos. Fora deste site, não é possível encontrar mais detalhes. O site para a inscrição das escolas também está fora do ar. A primeira edição do Câmera Aberta fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Até mais. E até a próxima.